Fala pessoal, tudo bem? Correção do simulado número 5. Questão número 1. Quando se fornece calor a uma substância, pode ocorrer diversas modificações decorrentes de propriedades térmicas da matéria e de processos que envolvam a energia térmica. Considere as afirmações abaixo sobre processos que envolvem fornecimento de calor. Tá bom? Lembra lá que temos o calor sensível que muda a temperatura e o calor latente que altera a fase da matéria, né? Todos os materiais, quando aquecido, expandem-se. A água de 0 a 4 graus contrai. Isso aqui está errado. A temperatura de ebulição da água depende da pressão, certo? Quanto maior a pressão, maior a temperatura que a água ferve. Panela de pressão. 2. A quantidade de calor a ser fornecida por unidade de massa para manter o processo de ebulição de um líquido é denominado calor latente de vaporização. Tá certo, né? Q é igual a mL de vaporização. Então, esse calor latente de vaporização é 540 calorias por grama quando for a água. Então, qual é a unidade dele? Aqui é calorias, ou uma unidade de calor, né? Aqui o que é? Gramas. Passa para cá dividindo. Então, aqui seria calorias por unidade de massa, ó. Então, é calor, que é calorias por unidade de massa. Tá certo também. Então, o gabarito é letra D, que é a segunda e a terceira. Questão envolvendo calorimetria, tá bom? Vamos para a questão 2? Questão 2. Um feixe de luz monocromática atravessa a interface entre dois meios transparentes com índice de refração N1 e N2, respectivamente, conforme representa a figura abaixo. Bem, pessoal, aqui é aquela história do rico e do pobre, né? Ó, aqui você continua, tá? Como ele aproximou da normal, os amigos aproximaram, ele ficou rico, né? E aqui é pobre. Então, se ele aproximou, ele perde velocidade, tá? Então, não esqueça que V é igual a lambda vezes F. O que não muda é a frequência, né? Se diminuir a velocidade, diminui o comprimento de onda. Com base na figura, é correto afirmar que ao passar do meio N1 para o meio N2, a velocidade diminui, porque ele aproximou da normal. A frequência não muda, só depende da fonte, né? Então a frequência permanece constante. E o comprimento de onda acompanha a velocidade, diminui. Então é diminui, permanece constante e diminui. Então diminui, permanece, diminui. Letra D. Ok? Questão número 3. Questão número 3, outra questão envolvendo quem? Refração. Tá bom? Então vamos juntos aqui, ó. Para responder à questão que segue, utilize o esquema e as informações abaixo. S representa a superfície de separação entre os meios homogêneos 1 e 2, R1, R2 e R3 representam os raios luminosos. Pessoal, antes de mais nada, você traz uma normal aqui, ó. Tá vendo? Então, o que vocês estão observando? Ó, que ela foi e refletiu. Então, essa refletiu, ó, incidência, e essa refletiu. E essa aqui passou. Então, o que aconteceu? Ó, faz sempre aquela historinha da linha cheia. E esse raio aproximou da normal. Então, se ele aproximou da normal, o N1 é mais refringente e o N2 menos refringente. Ficou rico, tá? Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da seguinte frase. Deixa eu ver se está bem, dá para ver aqui, dá, né? Então tá aqui. Se R1 e R2 forem respectivamente, tá? R1 é o refratado, né? Ó.
O R2 tem que ser um incidente, porque aqui não pode ser incidente. Se aqui fosse incidente e esse fosse refletido, aqui não podia ser o refratado. Então, ó, o R1 é o refratado, o R2 é o incidente e o R3 é o refletido. Então, N1 é do que o meio 2, é mais refringente. Então, vamos ver. Refratado, incidente, refletido, mais refringente. Gabarito B. Então, dá uma olhadinha, ó. Esses dois ângulos, que é o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, sempre são o quê? Iguais. E esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de refração. Tudo bem? Vamos para a questão 4? Então, lá, ó, questão 4. Um pescador, ao observar um peixe dentro d'água, sabe que ele deve atirar com o arpão alguns centímetros abaixo da posição do peixe observado por ele, para acertá-lo. Por quê, pessoal? Porque aqui é um dióptro plano, né? Aqui é o peixe, aqui é a imagem do peixe, tá? Por que ele tem que jogar um pouquinho mais para baixo? Ele tem que jogar um pouquinho mais para baixo, porque o que ele está vendo é a imagem virtual, né? Ele quer acertar o peixe. Então, qual é a explicação disso? A luz proveniente do peixe que atinge o olho sofre uma refração ao sair da água e entrar no ar, certo? Gabarito A. Tudo bem? Questão número 5. Vamos lá. Em meados do século XX, pesquisadores começaram a sugerir a utilização de guias para conduzir a luz. Em 1970, isso foi conseguido com um fio muito fino de fibra de vidro, núcleo, revestido com outro material, escolhido de modo a permitir que a luz fosse totalmente refletida ao longo do fio. O que é isso aí? É uma fibra óptica, né? Dessa forma, obtém-se que atualmente é conhecido como fibra óptica. Suponha que um feixe de laser, tá? Penetre no núcleo de uma fibra óptica a partir do ar, fazendo um ângulo, que é um ângulo θ, né? Deixa eu botar aqui, ó. θ, com seu eixo como indicado na figura, que tem um ângulo θ, tá? O índice de refração do revestimento é 1,2, do vidro é 1,6 e do ar. Então tem que vir, ó, que é uma RT, né? Reflexão total. Então tem que o índice de refração do núcleo tem que ser maior que o índice de refração da casca. E o ângulo de incidência tem que superar o limite. Ok? O revestimento é 1,52, que é a casca, né? E dentro é 1,6, ó. Aqui as condições foram o quê? Preenchidas. Qual das afirmações a seguir não está de acordo com os fenômenos que envolvam refração e reflexão? Ele quer saber qual é a questão errada, tá? Então vamos juntos. Primeiro, para ocorrer a reflexão total, RT, a luz deve ir do meio mais refringente, que é o núcleo, para o menos refringente, que é a casca, que está certo. O ângulo limite, a partir do qual ocorrerá a reflexão interna total, é apresentado por limite, é arco, seno. Tá, vamos ver. Pessoal, lembra que o seno limite, vamos ver se isso aí está certo, é sempre quem? O N menor que divide o N maior, tá? Então, o seno limite, o menor é quanto? 1,52, que é a casca, né? Que divide o maior, que é 1,6. Então, quer dizer que o limite é o arco, cujo seno é essa razão, tá certo? Uma das vantagens da utilização da fibra óptica é baseada no princípio da independência dos raios de luz. Os raios vão refletindo, né? E um não interfere no outro, tá certo também. Ao incidir um raio de luz num dióptro com ângulo igual ao limite, teremos reflexão interna total. Não, né? Para que haja uma reflexão total, o ângulo de incidência tem que ser maior que o limite. Tá bom? Vamos para 6? Vamos para 6. Então tá aqui, ó. Questão número 6.
Um bloco de massa 5 kg está parado sobre um plano inclinado com um ângulo de 30 graus com horizontal, preso por uma mola de constante elástica 100 newtons por metro, como mostra a figura. Então, para cá tem quem, pessoal? Tem o Px, né? Aquela componente do peso. E se ele está paradinho, para cá tem que ter quem? A força elástica, né? O atrito entre o plano e o bloco pode ser desprezado, tá? Qual a deformação da mola dessa situação em centímetros? Então, força resultante é igual a zero. Quer dizer o quê, então? Que Px tem que ser igual a força elástica. Quem é Px? mg seno de 30. Quem é a força elástica? K vezes ΔX. Quanto que é a massa? 5 vezes G, que é 10. Seno de 30 é 0,5. O K é quanto? 100 vezes o ΔX. Corta e corta, aqui vai dar quanto? 25 que divide por 100. É igual a quem? A deformação. Então, ΔX vai dar 0,25 o quê? Metros. Só que ele quer em centímetros. 0,25 metros é só você multiplicar por 100, dá 25 centímetros. Tá bom? Vamos para 7? Vamos para 7. Um corpo A de massa 10 kg é colocado num plano horizontal sem atrito. Uma corda ideal de peso desprezível liga o corpo A a um corpo B de 40 kg, passando por uma polia de massa desprezível e também sem atrito. O corpo B, inicialmente em repouso, está numa altura de 0,36 metros, como mostra a figura. Sendo a aceleração da gravidade 10 e desprezando todas as formas de atrito, determine o menor intervalo de tempo necessário para que o corpo B atinja o solo. Primeiro passo, eu tenho que calcular essa aceleração aqui, né? Tá bom? Então, ó, quais são as forças envolvidas? Para cá eu tenho o peso de A, para cima eu tenho a normal de A. Ó, ele se equilibra, tá? Então, para cá eu tenho quem? O peso de B. Ele que vai ser a força resultante, né? E no fio tem as trações. Então, pessoal, ó, força resultante é o somatório, lembra que aqui você sempre soma, das massas vezes a aceleração. Aqui quem é? É o peso de B. Aqui quem é? A massa de A mais B, vezes a aceleração. Quem é o peso de B? É a massa de B vezes o quê? A aceleração, tá? Então, o corpo B, ele tem, ó, 40 kg. Então, quer dizer que o peso é 40 vezes 10, é 400, m vezes g. As duas massas, uma é 40 e uma é 10, dá 50. Vezes o quê? A. Então, quer dizer que a aceleração é 40 por 5, dá 8 metros por segundo ao quadrado. Turma, se eu tenho aceleração e eu tenho altura, podemos usar a equação horária do mr e o v, né? Ó, então, ΔS é V0t mais AT quadrado sobre 2, ok? Aqui ele estava parado, tudo bem? Então, ó, deixa eu botar mais para cá um pouquinho. Quem é o ΔS? 0,36. Quem é a aceleração? 8 vezes o quê? T ao quadrado sobre 2, tá? Então aqui eu posso simplificar, dá 4, então fica 0,36. Aqui deu 4, volta dividindo, é igual a quem? T ao quadrado, tá? Então o que você vai fazer? Vai pegar o 0,36, tá? E dividir por 4, tá? Que vai dar 0,09. Então, t ao quadrado vai dar 0,09
Então, T é a raiz quadrada de 0,09, tá? Que dá 0,3, é isso? Então, o menor intervalo de tempo é de 0,3 segundos, 3 décimos de segundo. Bacana? Vamos para 8? Vamos para 8. Então tá aqui, ó, 8. Deu? Analise as afirmações abaixo. A elevação de temperatura acarreta aumento da distância média entre os átomos de um sólido. Por isso, o corpo se dilata, certo, né? Dilatação linear, superficial e volumétrica. Na comercialização de combustíveis em redes de postos, a diferença de temperatura entre a compra na refinaria e a venda para o consumidor final influencia no lucro ou prejuízo por parte do que vende, certo, né? Se você comprar ela contraída e vender dilatada, tu tem lucro. O contrário, tens prejuízo. Quando aquecemos um anel ou, de modo geral, uma placa que apresenta um orifício, verifica-se que, com a dilatação da placa, o orifício também tem suas dimensões aumentadas, dilatando-se como se o orifício fosse feito do mesmo material. Tá certo, né? Chapa com um buraquinho no meio, a chapa aumenta como se fosse feita do material. Quando a temperatura da água é aumentada de 0 a 4 graus, seu volume permanece constante. Não, ele diminui, né? Comportamento anômalo. 1, 2, 3. Letra C. Questão número 9. Uma pulga pode dar saltos verticais de até 130 vezes a sua própria altura. Para isso, ela imprime no seu corpo um impulso que resulta numa aceleração ascendente. Qual a velocidade inicial necessária para que a pulga alcance uma altura de 20 centímetros, tá? Então, pessoal, aqui eu não tenho tempo, melhor usar a Torricelli, né? Então, ó, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, menos, porque está subindo, GH. Na altura máxima é 0. Ele quer saber a velocidade inicial, V0 ao quadrado, menos 2 vezes 10, 20 centímetros, divide por 100, 0,2 metros. Então, menos V0 ao quadrado é igual a menos 4. É isso, né? Menos com menos dá mais. Então, V0 é a raiz de 4. Então, V0 igual a 2 metros por segundo. Letra A. Essa foi tranquila, né? Questão número 10. Um bloco maciço de ferro de massa 500 gramas está suspenso por um cabo preso a uma superfície fixa, figura A. O bloco então submerso em água, figura B, considere desprezíveis tanto a massa do cabo como o empuxo do ar. Considere a densidade do ferro 7,9 e da água 1. Quais são os módulos aproximados da força de tensão no cabo antes de mergulhar na água e depois? Pessoal, antes de mergulhar, para cá eu tenho peso e para cá eu tenho atração. Ok? Se ele está paradinho, então a tração é igual ao peso. Então, tração é igual a quanto? M vezes G. Então, a tração, 500 gramas é meio quilo, vezes 10. Então, a tração vale 5 newtons, tá? Agora, quando ele está mergulhado, para baixo eu tenho o peso, para cima eu tenho a tração, mas tenho quem? O empuxo, tá? Então, o que acontece, ó? Nesse caso, a tração será igual ao peso menos o empuxo, tá? Então, tração é igual. O peso eu já sei que vale 5, né? Falta calcular o empuxo, tá? Então, aqui embaixo, ó, vamos calcular separadinho aqui. Então, empuxo é a densidade da água, que é água, né? Vezes G, vezes o volume do bloco. Eu não tenho o volume do bloco, mas eu sei que densidade é massa sobre volume. Então, o volume é igual. A massa é 500 gramas e a densidade desse ferro é 7,9.
tá? Então fica 500 que divide 7,9. Aqui vai dar, ó, 63,29 o quê? Centímetros cúbicos. Só que eu tenho que passar para metros cúbicos, tá? Então, o que que é? 100 vezes 100 vezes 100. Então, vai dividir por 1 milhão. Tudo bem? Então, aqui fica o quê? 63,29 vezes 10 na menos 6. Escutaram, gente? Ó, aqui está em centímetros. Tem que passar por cima internacional. Então, o empuxo é igual a quem? Vamos lá. Empuxo é igual a quem? Quem é a densidade? Aqui está em gramas por centímetro cúbico. Tem que passar para quilogramas por metro cúbico. Então, 1 grama por centímetro cúbico são 1000 quilogramas por metro cúbico. O G vale 10. E aqui vale quanto? 63,29 vezes, passa para cima, 10 na menos 6. Então, empuxo é igual a quanto? Aqui é 1, né, pessoal? Então, aqui ficou quem? 63,29 vezes 10 na quanto? Menos 6 mais 4 dá menos 2, tá? Então, passa duas casas, 1, 2. Isso aqui dá aproximadamente, 1, 2, tá? Aproximadamente 0,63. O que? Newtons, tá? Então, agora, passa lá para cima, 0,63, aproximadamente, né? Então, a tração vai ser quanto? 5 menos 0,63, que dá 4,37. O que? Newtons. Então, a tração foi menor do que, porque o empuxo está ajudando, né? Peso aparente, petrado. Tá bom? Vamos para 11? Vamos para 11. A força F que atua num corpo de 1 kg se desloca na direção X e é mostrada no gráfico abaixo. É um gráfico do que? Força por distância, área da trabalho, né? Na posição x0, a velocidade era de 2 metros por segundo. O que ele está perguntando? A velocidade escalar do corpo após percorrer 2 metros. Então, primeiro passo. Ele quer até 2 metros. Ele quer isso aqui. Quer saber qual é a velocidade aqui. Então, pessoal, o trabalho é numericamente igual à área. Tudo bem? É numericamente igual à área. Então, trabalho vai ser quanto? Aqui é base vezes altura, né? Como aqui é 2 com 2, pode ser lado vezes lado, é um quadradinho, né? 2 ao quadrado. Então, o trabalho será igual a 4 joules. Aí você usa o TEC. Trabalho é igual a variação da energia cinética. mv² sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. O que ele quer? A velocidade, né? Ele quer a velocidade. Então, vamos lá. Então, quem é o trabalho? O trabalho é 4. Qual é a massa? 1. Vezes v ao quadrado sobre 2. Menos a massa é 1. Ele diz que a velocidade inicial era 2 ao quadrado sobre 2. Corta esse com esse. Pessoal, aqui é menos, passa para lá mais. Então, 4 mais 2 dá 6. É igual a v ao quadrado sobre 2, tá? Então, v é a raiz quadrada de 12. Tá bom? Vamos dar uma arrumada nisso aqui. Então, aqui no cantinho, 12 dá por 2 dá 6, dá por 2 dá 3, dá por 3 dá 1. Então, a velocidade é igual a quanto? 2 vezes a raiz de 3, o quê? Metros por segundo. 2 raiz de 3, tá? 2 raiz de 3 é a letra A. Tudo bem? Questão número 12.
Considere um espelho esférico côncavo e gaussiano com raio de curvatura 40. Um objeto se desloca ao longo do eixo principal que passa pelo vértice do espelho, se afastando do mesmo com velocidade constante de 5 centímetros por segundo. Tá? Tá aqui, ó. No instante t igual a 0, o objeto se encontra a 60 centímetros do vértice do espelho. Então, vamos ver onde é que está essa imagem primeiro, tá? Então, ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais o quê? 1 sobre P'. Então, ó, 1 sobre... Se o raio é 40, o foco é a metade. Menos, passa para cá, né? 60 é igual a quem? 1 sobre P', tá? Achando o mínimo aqui é 60, né? 60 por 20 dá 3, por ele mesmo dá 1. 1 sobre P'. Então, 2P' é igual a 60. 60 que divide por 2 dá 30. Essa é a primeira posição. Assinale a alternativa que indica corretamente o instante em qual a imagem se aproximou 5 centímetros do espelho, tá? Era 30, agora ela se aproximou. Vamos calcular a nova posição. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', tá? Então, ó, 1 sobre... Quanto que é o F? O F é 20, né? Menos. Se aproximou quanto? Se aproximou 5. Era 30 menos 5, 1 sobre quanto? 25. Tudo isso é igual a quem? 1 sobre P', tá? O mínimo entre 20 e 25, né? Aqui dá para dividir, dá 50, dá 100, né? 100. 100 por 20 dá 5, por 25 dá 4. É igual a quem? 1 sobre P'. 5 menos 1, 5 menos 4 dá 1, né? 1 vezes P' dá P' é igual a 100. Essa é a nova posição. Então aqui embaixo, gente, ó, velocidade é igual a ΔS sobre quem? ΔT. Qual é a velocidade? 5. Qual é a diferença de posição? Diferença de posição é quanto, ó? Então, eu tinha quanto aqui, ó? Eu tinha 100, né? ΔS, ele quer saber, sim, instante em que é a imagem. Então, ó, quem é o ΔS? Posição final é 100, tá? Menos a posição inicial, tá? Tu quer saber o ΔT aqui embaixo? Ó. A posição inicial era quanto? Era 60, né? 60. Então tá aqui. Então passa para lá. 5 vezes ΔT, 60. 100 menos 60 dá 40. Então ΔT é igual a quanto? 40 que divide por 5 dá 8. Demora quem? 8 segundos. Letra D. Tudo bem? Ó. D. E a última. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem que elas aparecem. Para que os seguranças possam controlar o movimento dos clientes, muitos estabelecimentos comerciais instalam espelhos convexos, aqui, ó, convexos, em pontos estratégicos das lojas. A adoção desses procedimentos deve-se ao fato que esses espelhos aumentam o campo de visão do observador. Isso acontece porque a imagem de um objeto formada por esse espelho é... Turma, se é um espelho convexo, é uma VMED, né? Virtual, direita e menor. Gabarito, letra A. Bacana? Então essa foi o quê? A correção do simulado número 5. Então, vamos voltar novamente, ó. Então, a primeira deu letra D. Confere aí, ó.
A segunda também é a letra D. A terceira foi letra B. A quarta foi letra A. Quarta foi letra A. A 5 foi letra D. Os cálculos estão todos feitos. A questão número 6 foi a letra A. A questão 7 é aberta, né? 03. 03. Tá? A questão número 8 foi letra C. A questão número 9 foi letra A. A questão 10 também é letra A. A questão número 11, questão número 11 foi 2 raiz de 3, que é a letra A. A questão número 12 foi letra D. E finalmente a questão número 13 foi letra A. Tá bom? Espero que vocês foram muito bem no simulado, tá? O simulado é um simulado médio, tá? E daqui a pouquinho vou gravar agora a segunda correção, que é o simulado número 6, tá bom? Mas vou fazer em vídeos diferentes, tá bom? Gente, um abraço e até nossa próxima correção.